Então, eu quero falar com você a respeito de uma bênção dada a um homem chamado José. Eu quero que você abra, por favor, em Gênesis, no capítulo 49, a partir do versículo 22. Eu gostaria que você olhasse para José, mas que você pudesse se ver em José. Porque a promessa que está sobre José é uma promessa para os filhos de Deus. Então, se você conseguir se olhar através de José, você vai perceber que esta promessa endereçada àquele homem, ela é para você. O grande problema é quando nós não nos conseguimos ver em José. Então a gente fala assim, isso não é para mim, é só para o José. Tem algum José aqui? Cadê o... Olha lá, olha. Então é só para os nossos Josés que aqui estão, é? Cadê os Josés aqui? Olha, vocês são fera, hein? Aumentou um pouquinho de José, mas ainda tem um monte de João ninguém aqui. Cadê o José daqui, gente? Tem José aqui? Como é que você chama? Como é que você chama? Ah, é o José, tem um José aqui. Pergunta a pessoa como é que ele chama, por favor. Como é que você chama? Hã? Ah, tá bom. Então só tem José aqui. Não é verdade? Então, achou a palavra aí? Gênesis 49, encontrou? Quem encontrou fala assim, José. Quem não encontrou fala assim, mas não é? É só para rimar. Tinha um carro que estava com farolete, você já botou ali? Já. 49, 22 diz assim, José, que é você, fala assim, eu? Quando eu falar José, você vai falar comigo assim, eu? Tá bom? José, sim, é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pela mão do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do alto céus, com bênção das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. Sim. E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Essa é a sua promessa. Recebe ela agora, em nome de Jesus. Bom, Jacó, o pai de José, está próximo da morte. Ele junta todos os seus filhos e ele abençoa todos os seus filhos. Mas para José, ele emite esta bênção que tem a ver com a história de José. Ele libera sobre José uma promessa. Ele é a boca de Deus falando a respeito daquele moço. Quem foi José? José ele foi alguém que foi destacado entre os seus irmãos. José não foi um homem medíocre. Mas José foi um ramo frutífero. Fala comigo assim, um ramo frutífero. José é ramo. Fala assim comigo, José é ramo. E a palavra ramo é o mesmo sentido de um filho. Mas quando o pai de José, Jacó, diz que José é um ramo frutífero, o pai está explicando para José o seguinte, filho, você é da minha continuidade. Filho, você não está tendo um ponto de partida do nada, mas você é um herdeiro de algo. Então, José, como ramo frutífero, ele é alguém que há de dar continuidade. E quando eu falo de continuidade, a gente entende que o cristianismo nada mais é do que uma continuidade.
Eu continuo aquilo que Cristo fez, e o Espírito de Cristo em mim faz que eu faça as mesmas obras que Ele fez e as obras maiores. Eu não estou inaugurando nada novo, eu estou levando adiante do novo inaugurado. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, nós somos uma continuidade do ministério de Jesus Cristo na face dessa terra. Então, quando eu entendo que eu sou uma continuidade, eu entendo que eu não sou uma celebridade. Porque uma celebridade, ela acha que ela é única, e tão única que nunca vai ter uma igual a ela. Eu não sou uma celebridade, eu sou uma continuidade. Eu estou dando prosseguimento a um plano e um propósito do coração do meu Pai. Eu tenho uma direção do meu Pai, eu tenho uma visão do meu Pai, eu tenho uma missão que o meu Pai colocou em mim, por isso eu dou uma continuidade a algo. Porque eu sou um filho, e todo filho ele é um herdeiro. E todo pai espera que o filho supere ele próprio. Olha que menino bonito ali, o Pedro Henrique. Menino bonito. Meu filho, eu que fiz. Então veja só, o Pedrão, ele vai me superar em muito, ele vai pisar em muito mais lugares que eu pisei. Você vai rodar o mundo, meu filho. Você vai ver coisas que eu não vi. Você vai conhecer pessoas que eu não conheci. E você vai ser posto diante de governantes e autoridades. Recebe o que é de Deus. Ele vai muito mais além do que eu fui. Olha os meus discípulos aqui. Eles vão muito mais além de onde eu vou. Porque eu herdei dos antepassados, me deu um ponto de partida, que eu não comecei do nada. Eu comecei sobre as experiências daqueles que me antecederam. Eu comecei debaixo de um conselho que eu ouvi, eu comecei adiante de algumas situações que eu vi e percebi. História de sucessos e de fracassos. Eu ouvi, aprendi e continuei. Eu não sou forja do nada, eu sou uma continuidade de Jesus. E quando eu entendo que eu sou um ramo, então eu entendo que eu não vou agir sozinho. Antes eu era padrão Neymar, agora eu sou padrão, eu era Neymar e agora eu sou padrão, esse menino ali, Gabriel Jesus, eu sou Gabriel Jesus agora. Rapaz, se não tem uma coisa que pega em mim, rapaz, baixa autoestima. Eu sou altamente motivador de mim mesmo. Eu não sou nem Neymar, nunca fui, mas eles me chamavam de Zico, essa é a verdade. Mas veja, acontece que hoje eu não tenho o vigor que eu tinha até um tempo atrás. Então, por exemplo, se hoje eu vou fairar com os meninos, e eles estão fairando 24 horas por dia, que legal, vai chegar dia que vocês vão fairar 48 horas, 72 horas. Vai chegando no meio da madrugada, rapaz, há uma unção do Zé Colmeia, ele senta aqui nos meus olhos assim, joga um pó de sono. Eu fico, 6 horas da tarde, nunca fui assim, 6 horas da tarde eu tenho sono, eu tenho que tirar uma pestana, eu sempre fui ativadaço. E sou, né? Você viajou comigo, você sabe que eu sou ativado. Eu sou veloz. E aí, o que acontece nessa situação toda? Tem hora que a gente vai trocar experiência com alguém, a gente vai dizer para o jovem assim, jovem, tá legal, você está correndo, corre mesmo. Mas um dia eu corri como você e corri errado. Se você continuar correndo errado, você vai dar com burros na água como eu dei. Então, aprende com os meus erros. Faz assim que dá certo. Então, a gente começa a entrar no universo da experiência. Então, a gente começa, veja, a gente tem a nossa importância. A gente começa a instruir e abençoar o outro. José é uma continuidade. E se ele é uma continuidade, ele precisa se entender como continuidade. Nós tivemos aqui no mês passado um momento tão forte que Deus nos direcionou, que foi o aniversário da nossa igreja, quando nós pedimos para aqueles que são mais experientes na unção de Matusalém, que orassem por nós. Eu tenho que fazer piada com tudo, misericórdia. Mas eles oraram por nós. E a Ilma veio, que mulher excelente a Ilma, que mulher
excelente aquelas mulheres que nos precedem e estão junto com a gente, talvez não correndo a velocidade que nós corremos, mas nos guardando na retaguarda da oração. Que pessoa excelente é Osiel, que pessoas excelentes são vocês. E aquele dia, eles estiveram aqui, impuseram a mão sobre nós e nos abençoaram, e Deus nos falou, reconheça o valor deles. Geralmente a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela começa a achar que ela não tem mais utilidade, porque ela não consegue correr como antes ela corria. Mas você tem valor por quem você é. E a sua sabedoria é ouro refinado. Então, a gente é uma continuidade. E a gente precisa entender isso. A gente precisa, então, honrar os nossos progenitores. A gente precisa honrar aqueles que são os nossos pais. Só tem herança quem tem paternidade. Se você não tem pai, você não tem herança. Você só vai herdar alguém se você tiver um pai. Se você é filho de Deus, você herda aquilo que é seu, porque o teu pai é Deus. Você é herdeiro. E olha que coisa louca dessa questão de herança, de herdeiro. Vou compartilhar com você uma palavra hoje de manhã que eu dei para os meninos. Foi tão engraçado, acho que foi o Gabriel, que ele ficou assustado quando eu dei. Tem uma parábola na Bíblia, eu não me lembro agora exato o endereço, mas Jesus ele fala a respeito, ele conta uma parábola de um homem que chamou pessoas para trabalhar no campo. Então eu vou falar de uma forma assim bem contemporânea agora. Eu vou contar a parábola como se fosse nos dias agora. Eu tenho uma fazenda. Eu preciso arar o campo da minha fazenda. Então, eu estou escolhendo alguns funcionários para arar o campo. Eu escolhi aí 10 pessoas e falei assim, olha, eu quero te dar um trabalho. Você quer trabalhar? Quero. Eu preciso que você vá arar um campo meu. Você vai trabalhar de 6 da manhã e vai parar de trabalhar às 17 horas. Eu vou te dar R$200, tá bom? Isso tá bom ou tá ruim? Se tiver ruim, eu aumento. Você perdeu a oportunidade de ter um aumento, você não sabe nem entender os mistérios. Tá ruim. Aí, o que acontece? Não, tá ruim, eu vou te dar R$1.000, o trabalho de um dia, tá bom? Tá bom? Agora você pegou o jeito, mas tá bom, vai ficar comigo. Te dou 1.000 conto, trabalha lá para mim. E aí, você está lá desde 6 horas da manhã, trabalhando, debaixo dessa lua de Muriaé, você está trabalhando, feliz da vida, vai ganhar 1.000, facinho, facinho. Mas quando chega por volta das 15h30, eu encontrei o Wesley, e falei com ele assim, Wesley, eu preciso que você trabalhe para mim, e que você vá arar o meu campo. Você pode ir lá? Posso. Ele vai trabalhar. Ele começou a trabalhar às 15h30 e todo mundo parou às 17 horas. Aí faz a fila igual pessoas que vão encher a laje, né? Todo mundo querendo o faz-me rir. E está lá na fila, eu estou pagando então os meus trabalhadores. Eu dei R$1.000 para aqueles 10 primeiros. Na hora que chega na hora do Wesley, eu dou mais R$1.000 para ele. Justo ou injusto? Justo ou injusto? Os 10 trabalharam de 6 da manhã até as 5 horas. O Wesley trabalhou, ele chegou, na verdade, ele chegou no campo 4 horas da tarde. Ele trabalhou de 4 até 17 horas. A mentalidade que acha que é injusto, provavelmente pode denunciar uma mentalidade de que geralmente uma pessoa, ela quer arguir a sua vida dentro daquilo que ele julga ser justo. E aí ele começa então a dizer o que é certo e errado pelo crivo dele, e não pelo crivo do Senhor. Terão gente que serão salvos na última hora. O ladrão na cruz foi na última hora. Não deu nem tempo de ele trabalhar. Ouvi uma pregação do pastor e falei assim, Deus é tão show, que ele inaugurou o céu com um ex-ladrão. Não foi o judeu.
Nem um metodista. Dá uma risadinha comigo, fala assim, não foi metodista. E faz assim, foi um ex-ladrão. Ele é demais. Papai, tu é lindo, ó. Beijo. Ele é demais. Mas é escravo. Um dia eu vou pregar para você, me cobra isso aí. Um dia eu vou pregar para você o filho que ficou na casa. Bom, o reino de Deus, ele é feito por relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos uns com os outros. Não existe bênção que não flui de um relacionamento. O isolamento é uma doença da alma. O isolamento é para depressivo, para síndrome do pânico. O isolamento é para gente altamente suicida. O relacionamento é para gente que tem saúde, que caminha. Então, o relacionamento é a maior bênção que Deus nos deu, e o relacionamento, quando nós sabemos reconhecer as pessoas que são importantes para nós, e honrar as pessoas que são importantes para nós, principalmente quando nós honramos aqueles que são colocados na posição de uma liderança sobre nós. Quem são líderes sobre nós? O seu pai é seu primeiro líder, sua mãe é a primeira líder. O seu professor é um líder, o seu pastor é um líder, o seu líder de célula é um líder, você é um líder. E quando nós começamos a honrar aqueles a quem Deus nos colocou para ser para nós um guia, nós começamos a entrar debaixo de um fluxo de bênção, mas todas as vezes que a gente tem dificuldade com uma autoridade, nós começamos a entrar num fluxo de maldição. Primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que tudo vai bem na tua vida e se prolongue os teus dias. Então eu preciso saber que eu sou continuidade. Olha para o seu irmão e fala assim, você precisa entender que você é uma continuidade. Jesus sabia disso. Em Mateus, olha para mim, ajuda aqui o Marcelo. Em Mateus 5, do versículo 13 a 15, fala do batismo de Jesus. O texto está aqui, você vai lendo, eu vou te explicando sobre ele. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 15, fala de Jesus, quando ele foi batizar como João Batista. João Batista é uma continuidade, ele é a voz que clama no deserto, ele é o precursor daquele que havia de vir, Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o precursor daquele que haveria de vir, o Espírito Santo. E aí, então, chega um determinado momento que Jesus está sendo batizado, e João fala para ele assim, cara, você ficou louco, eu que preciso ser batizado. Ele falou assim, não, é melhor que se cumpra o que está determinado. Jesus está dizendo o seguinte, eu entendo a tua importância e eu me submeto a você. Eu me curvo a você, eu me ajoelho para receber as águas que virão das tuas mãos. Você tem uma autoridade para me batizar. O Pai te colocou com um destino nessa terra. Eu reconheço esse destino, então eu te honro, batiza-me. O próprio Jesus é alguém que entende continuidade. O próprio Jesus é alguém que vive continuidade. Ele é ramo frutífero. Então, meu irmão, se Jesus é assim, então eu começo a entender o que está escrito lá em João 14. Coloca para mim, João 14, 12. Jesus disse que todo aquele que crer nele fará as mesmas obras e farão as obras maiores. Quem faz as mesmas obras e as obras maiores? Quem é ramo frutífero, quem é uma continuidade. Então Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte, falei assim, olha, eu te chamei para ser ramo frutífero, eu te chamei para você ser a minha continuidade, eu te marquei com uma missão e um destino, então eu te chamei para que você faça as mesmas obras e ainda faça as obras maiores, porque você vai me preceder, você vai para muito mais lugares que eu fui, você vai falar com muito mais gente que eu falei, e eu estarei contigo até a consumação do século. Nós vamos fazer isso juntos. Jesus está falando com a gente, ele fala assim, mas como continuidade do ministério de Jesus. E aí está uma grande diferença, de uma mentalidade de quem ela tem uma mentalidade que não é reino, que a gente chama da mentalidade da denominação religiosa. Geralmente a mentalidade da denominação religiosa, a gente imagina que a continuidade é ocupar cargos dentro das igrejas, e a gente vai dizendo, e a gente vai se aferrindo por cargos que nós ocupamos, e nós vamos nos dando a importância por aquilo que nós nos ocupamos. Não é que não seja importante, não ter necessidade, mas a mentalidade do reino, você não se importa com o próximo, você nem ora pelo próximo. Você nem gasta um tempo para orar e buscar para que o perdido seja encontrado e seja salvo.
Bondade e misericórdia está dentro da gente. Misericórdia é a capacidade de se compadecer, bondade é a capacidade de se doar. E quando eu começo a entender isso numa mentalidade de reino, então eu começo a funcionar numa mentalidade aonde eu entendo a graça, que todos são importantes. Eu não culpo mais ninguém e não sentencio mais ninguém ao inferno. Eu tiro elas de lá. Porque para quem está julgando alguém, de uma certa forma, ele está se colocando numa posição de superior. Quem se compadece, se coloca na posição de quem ama e serve. Mesmo sendo maior, passa a lavar os pés. Então não é posição que manda no reino. E Jesus disse isso. Se quiser ser o primeiro, seja servo de muitos. O reino é um coração de Jesus posto dentro de mim e posto dentro de você, que gera uma ação concreta de amor e de novidade, onde quer que nós estamos. O reino caracteriza o ramo frutífero. José é ramo frutífero. E como o ramo frutífero, ele não é estéril, ele produz. Como ramo frutífero, José ele é destacado. Porque José, ele não é semelhante a ramos improdutivos. José, ele é um ramo que se destaca. Por que ele se destaca? Porque ele tem fruto. Gente, eu e você, nós não temos o direito de ter uma vida estéril, se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e dentro de você. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você, e Ele está. Tem semente aí, eu li Gálatas 22, tem uma semente que precisa germinar, que precisa brotar. Não é que Ele vai te dar, você já tem, o negócio é precisa andar como quem crê que tem, e começar a ativar aquilo que está dentro de você. Se você já entregou a sua alma para Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, tem semente dentro de você. Ah, mas eu sou pecador, e quem não é? O Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Então, isso é algo suficiente para a gente entender que eu preciso compreender que eu não sou chamado para ter uma vida passiva, mas ativa e reativa. Eu preciso entender que Deus está esperando o resultado em nós. Mas Ele não é alguém que nos deixa Deus dará, Ele é alguém que fala, eu vou com você, eu faço junto, eu ensino, eu te pego na mão, eu te fortaleço. Você não vai sozinho, eu estou com você. Só não vai quem não crê que Ele está junto. Só não faz quem não acredita que realmente Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas quando você começar a acreditar nessa verdade de Jesus, você não vai ter mais medo de nada. Porque você fala assim, cara, eu vou para a boca de fumo pregar Jesus, mas Ele está indo comigo. Eu vou pregar Jesus para a prostituta, mas Ele está indo comigo. Eu vou pregar Jesus para os empresários, mas Ele está indo comigo. Eu vou pregar Jesus para os presidentes, mas Ele está comigo. Eu vou falar de Jesus na minha escola, mas Ele está comigo. Eu vou falar de Jesus aonde quer que você estiver, mas Ele está com você. Isso precisa causar um efeito de fé, de confiança, de destino e de determinação dentro de você. José vivia de resultado, e eu e você vivemos de resultado? Seja sincero, olhando para você, olhando para mim, eu não me conformo com alguns resultados que eu tenho. Eu tenho resultado, não o que eu espero ter. Então eu estou em movimento, buscando viver o que eu ainda não vivi, buscando entender o que eu não entendo, buscando ver o que não vi, e buscando ser útil àquele que me possui, que é o meu Senhor. Há um dilema dentro de mim, entre o que eu quero fazer e as coisas que eu não faço. O mesmo dilema que tinha dentro do coração de Paulo, está dentro de mim. Mas uma coisa eu faço, olhando para o alvo, eu prossigo e caminho. A frase de Paulo se tornou a minha.
O destino de Paulo se tornou o meu. E qual é o seu destino e qual é o seu propósito, seu coração? Ele é um homem de dar resultado. Sabe uma coisa que José lhe dá resultado? Abre para mim, por favor, em Gênesis 40, 41. Mas se você está com a sua Bíblia, abre. Eu vou ler algumas questões só, não vou ler tudo. São os 2 capítulos, é dever de casa para você. Sabe o que José lhe faz? José é um cara que dá sentido aos sonhos dos outros. Rapaz, era bom estar do lado de José. Alguém que acredita no seu sonho. Alguém que dá sentido àquilo que você não entende. Ele fala assim, é isso. Lá no capítulo 40 de Gênesis, José está na prisão, cara. Foi preso. Qualquer pessoa, talvez, alguns de nós, a semelhança de José, sendo preso e crente, e sendo preso injustamente, muitos de nós poderíamos estar lá naquela prisão, abandonando Jesus, lamentando e dizendo assim, pois é, Jesus, isso que Deus crê no Senhor, está vendo? Não creio mais. Pois só crer, ser íntegro, e assim que você me recompensa. Eu pensei que era Corolla que eu ia ter. Agora é só vara no lombo. Eu pensei que era viajar para Dubai. Agora é só isso aqui. Não, se eu soubesse que o negócio ia ser assim, não ia não. Ele tinha tudo para ser amargurado. Como Jesus tinha tudo para ser depressivo. Mas José está dentro de uma prisão. E José melhorou a prisão. José de prisioneiro virou gerente da prisão. Ele organizou aquela bodega toda. Eu vou fantasiar, de repente botou uma água encanada lá, água gelada, colocou uma televisão, de repente, sei lá, o que ele fez lá, arrumou o quarto da visita íntima para os prisioneiros, não sei, estou fantasiando. Isso é, gente, isso é coisa, fantasia da cabeça do pastor. De repente você chega lá, onde que está na Bíblia que José colocou água encanada? Não está, isso não está lá, estou fantasiando. Então veja, tudo melhorou. Aonde José passava, tudo melhorava. Olha para o seu irmão e fala assim, aonde você passa, tudo melhora. Você é o José. E aí, foi lá na prisão lá. Então assim, esta é a sua interpretação. Os 3 anos são 3 dias. Dentro de ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando eras copeiro. Aí o padeiro ficou animado, e falou assim, cara, eu sonhei também. Agora, aí ele cantou aquela música, gospel, chegou a minha vez, chegou a minha hora, e foi. Estufou o peito, José, eu também tive um sonho. Ó, José fala assim, quanto mistério. Aí ele disse assim, eu também sonhei, eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, artes de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, você disse para ele assim, a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Eu imagino o padeiro falando assim, E dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e vai te pendurar no madeiro, e as aves vão comer sua carne. José está certo nas 2 interpretações. 2 sonhos. Um sonha em servir, o outro sonha em ser servido. Quem morreu? Quem morreu? O que quer ser servido. Quem viveu? O que quer servir. Olha para o seu irmão e fala assim, se você não serve para servir, você não serve. Então, passa um tempo, o copeiro está lá diante de Faraó, e quem sonha é Faraó. E quando o Faraó está sonhando, ele pede lá os intérpretes, os magos, os feiticeiros do reino dele, fala assim, olha, traz para mim a interpretação do meu sonho, e ninguém entende. Aí esse menino, o copeiro, fala assim, ei, escute, quando eu fui na prisão,
Tinha um homem lá que é entendedor de sonhos, e ele me disse o que haveria de mim acontecer. O nome dele é José, ele chamou você. Aí José foi, se barbeou, tomou um banho, entrou na presença do rei e ouviu os sonhos do rei. 40 vacas gordas e magras, cestos birrados e cheios, e ele fala do tempo da provisão que vinha, e ele fala, 40 não, 7, né? E aí ele fala sobre a respeito de toda a situação que haveria sobre o governo, e aí então o faraó fala assim, uau, isso é de Deus, então agora você sai da cadeia, agora você vai ser o segundo maior no meu reino, agora você vai governar sobre o meu reino, e você vai administrar tudo isso para que o sonho aconteça. Ei, José está melhorando, ramo frutífero. Ele é útil, na cadeia e no palácio. É fácil ser útil no palácio? Quero ver você ser útil na cadeia. Irmão, um homem de propósito não espera que as coisas aconteçam. O homem de propósito faz as coisas acontecerem. Deixam para trás a questão de ficar se vitimando com seus fracassos. Quem vitimiza com o seu fracasso está preso no passado, corrompeu o seu futuro e corrompeu o seu presente e sabotou um futuro de Deus para você. Se você não resolver com o seu passado, seu presente está encrencado e seu futuro morreu. Então, José, fala comigo assim, eu sou ramo frutífero. E como ramo frutífero, você prospera. Então, veja só, pessoas que dão frutos, são pessoas também conformadas, porque elas não se deixam parar pelos muros da vida. Lembra da bênção de Jacó? Lá em 49, Gênesis 49, versículo 22, olha aqui que Jacó falou de José. Ele falou assim com ele assim, olha, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Quem para José? Quem para José? Quem para José? Quando vão erigir um muro na frente de José, o que José faz? Passa por cima do muro. Quando José tem dificuldades na vida dele, o que ele faz? Passa por cima dos problemas. Ele é ramo frutífero. Então, as pessoas que são, de fato, inconformadas, são ramo frutífero, elas não são detidas pelos muros, elas superam os muros, elas vão além dos seus limites. Você nunca vai saber do que você é capaz se você não tentar fazer o que você nunca fez. Você nunca saberá onde você vai chegar se você não tentar ir. E você nunca vai ser tratado se você não aprender que na vida, sim, às vezes nós fracassamos e erramos, mas a sabedoria está em aprender com os erros e avançar. Ei, escute, mas se você, ao seu erro, para e paralisa, então você é uma pessoa que se tornou a própria figura de um fracasso, de uma doença, que não acredita mais nas possibilidades, e o grande perigo de pessoas assim, que elas se tornam tóxicas, então elas começam a desacreditar nos sonhos de todo mundo. Então, diferente de José, que é ramo frutífero, que dá sentido na vida das pessoas, essas destroem os sonhos das pessoas. Vai ter oposição. Na bênção, José falou com ele que haveria flecheiros. Deixa eu te contar uma coisa, filho. A gente precisa crescer um pouco, tá? Deus te colocou num lugar de destaque. Frutífero. Se você não entender isso, você para. José está dentro da prisão, mas ele tem sonho. José está sendo... foi vítima de uma difamação. A mulher falou que ele tentou abusar dela à força. Mentira. E os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós nos dominarás realmente?
E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, das suas palavras. Depois ele sonha de novo. Então, quando ele vai sonhar de novo, ele tem outro sonho e fala assim para eles, contra seu pai e seus irmãos. Ele vai dizer: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti? Em terra, seus irmãos lhe tinham ciúmes. Esse homem tinha um propósito, uma missão, ele acreditou. O ciúme fez com que os irmãos dele o vendessem. O ciúmes levou a você. Tem gente que está tentando fazer de tudo para sabotar um projeto que Deus colocou no teu coração. Agora escute, meu irmão, se você de fato é José, levanta, para de reclamar, chega de mimimi, fica de pé e avança rumo aos propósitos que Deus plantou no teu coração. Porque os teus problemas te colocam exatamente no propósito do coração de Deus. O que José não sabia é que Deus está escrevendo a história dele. O que José não sabia, que diante de um monte de achincalhamentos, que diante de um monte de adversários, como a Damares está sendo achincalhada, Deus está escrevendo uma história de superação. Chega o tempo, está José, governante, você conhece a história, tem fome na terra, todo mundo desce para o Egito, e dentro de todo mundo que desce para o Egito, desce os irmãos de José. Você conhece a história, indas e vindas, até que José vai perdoar os irmãos, sepulta o passado, e os irmãos veem que o sonho contado por José era o sonho plantado por Deus no coração daquele homem. E o que acontece? Não é somente o pai e os irmãos que se prostram diante de José, é todo um governo do Egito, o mundo inteiro se inclina diante de José. Eu acho que merecia um urro de vitória. Porque José é você. Porque você é o José. Quem é o José? Cadê o José? O segredo de José, e eu estou terminando, é que José é um ramo frutífero junto à fonte. Fala comigo assim: José é o ramo frutífero junto à fonte. A fonte é o lugar da nossa permanência. Jesus fala que a fonte é o lugar secreto. Mateus 6, coloca para mim, Mateus 6, 6. Jesus fala para nós entrarmos num quarto secreto, fechar a porta, e o Pai que nos vem em secreto, Ele nos recompensa. Escute, essa recompensa, ela é mediante a quem você honra e quem você busca. Essa recompensa é fruto da sua dedicação em buscá-lo e encontrá-lo, e ele se deixa achar e encontrá-lo. A recompensa de quem busca é a recompensa de quem encontra. Você nunca vai sair de mãos vazias quando você se apresenta diante de Jesus. Nunca. O segredo do ramo frutífero é porque ele está no lugar secreto. Ele está na fonte das águas. Ele crê. Eu vou te explicar aqui. Quantos de vocês concordam comigo que cada vez que passa a gente está ficando sem tempo? Levanta a mão, quem acha que está ficando sem tempo? Olha essa pessoa que levantou a mão e fala assim: faz o tempo parar. Você acha que você consegue? Consegue ou não consegue, José? José, você consegue ou não consegue? Consegue ou não consegue, José? Deixa eu te explicar uma coisa. Você corre igual um abestalhado. Aí você fala: você não tem tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar. Sabe o que você não tem tempo? Para acreditar. Você não tem tempo para ouvir aquele que pode mudar a sua história.
Por isso, cabeçudo, presta atenção. Agora você virou cabeçudo. De José você foi para cabeçudo agora. Por isso, meu amigo, você está com esse pico de ansiedade louco. Por isso, meu amigo, você está entrando em depressão. Por isso você está com síndrome de pânico. Por isso, meu amigão, você não sai desse lugar da unção da mula, do empacamento que você ficou. Porque você continua acreditando que quem dá custo da sua vida é você mesmo. Aí você continua suando para ter, e chega no final do ano, você não tem. É porque você investe nas fontes erradas. Você está investindo nas fontes que não te saciam. Você está bebendo de águas que não matam a tua sede. A água que você bebe é água salgada. O que acontece com alguém que bebe água salgada? Continua com sede. Uma vez eu disse isso aqui, acho que foi até a Lucelena que falou isso, deve ter sido o Mário, uma vez anos atrás, estou lembrando disso, a Sueli eu tenho certeza que me falou. Eu falei assim, eu vou começar a orar para que Deus comece a tirar as bênçãos que Ele entregou para vocês. Não foi? Você lembra, Sueli, quando eu falei? Porque o camarada agora tem uma casa de sítio, tem que ir para o sítio. O camarada agora tem uma casa em Dubai, tem que viver em Dubai. O camarada agora tem um carro novo, tem que passear com um carro novo. Sumiu, virou turista. Uau! Então o negócio é pedir, pai, recolhe a bênção. Quebra ele, leva ele à falência financeira. Que ele vai vir pianinho, chorando e dizendo, pai, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor. Ainda não fiz a oração, tá? Fique tranquilo. Mas às vezes dá vontade. Segura sua criança um pouquinho mais. Eu quero terminar olhando para o Salmo 42 com você. Salmo 42. Quem achou, fala assim, eu sou José. O Salmo 42, ele começa assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, deve estar esquecendo de coisas simples. Fala com o José do seu lado, pode ser que o problema está na família dele, na saúde dele, na finança dele. Pode ser falta de cabelo. Olha para o José que está do seu lado e fala com ele assim, você está batido. Às vezes a gente pode estar batido. Mas a gente tem que fazer igual ele fez. Ele pegou a história de abatimento, Gravel, olhou para o alto. Olhou para ele primeiro e falou assim, ei alma, eu imagino esse diálogo assim. Ele está em frente ao espelho. Você já fez isso? Eu já fiz. Dias de muita angústia do meu coração, eu levantei para fazer guerra comigo mesmo. Me olhei no espelho. Cara, por que você está abatido? Você não tem motivo para estar abatido. Você está passando por uma leve e momentânea tribulação, mas escute, lembra dos feitos do teu Deus poderoso? Lembra quando Deus te livrou disso, livrou daquilo? Então, alma minha, cala-te e espera em Deus, que é a minha força e é o meu refúgio. A Ele eu dou minha honra e a minha glória. Aí eu saí do espelho, botei um louvor, estendi a mão. Rodei mistério, cantei para Ele, chorei por Ele e fui renovado por Ele. O outro dia estava tudo igual, mas eu estava diferente. Segura sua criança, por favor. Ministério Infantil, uma porção de paciência para você, para segurar mais a criança na sala. A gente precisa entender que a nossa fonte e o nosso refúgio é Deus.
Mas você precisa compreender que você é um ramo frutífero. Eu que suspiro pela tua presença e pelos teus caminhos. Você precisa olhar para você hoje, amanhã, depois da manhã, suspirar. Vem, amado. Eu estou indo. E você precisa fazer guerra contra você. Porque você tem uma promessa de que você é um ramo frutífero.